Olá, tudo bem? Meu nome é professor Osmar e nós iremos falar sobre o assunto geometria que envolve ângulos, tá? Então, nós iremos abordar aqui o uso de equações para expressar as relações geométricas. Eu estou gravando algumas aulas para a gente falar um pouco sobre ângulos, então nós iremos falar no decorrer das aulas, né? Nesta daqui a gente vai ver o que são ângulos e ângulos congruentes. Depois vamos falar sobre o que são ângulos opostos pelo vértice e o que são ângulos complementares e suplementares, tá? E alguns outros aspectos que envolvem esse assunto de ângulos na geometria, tá? E por que nós iremos falar sobre ângulos? Porque o ângulo está presente no nosso dia a dia. Quando a gente olha para o relógio, ponteira do relógio, a gente aqui vai falar sobre os ângulos internos. Então, no interior daquelas horas, a gente forma ângulos. Aqui, ó, a gente também tem nas fachadas, por exemplo, como aqui em Blumenau, em Santa Catarina, né, que é a influência totalmente alemã, a gente tem como na fachada predomina como predominante nas fachadas as figuras geométricas. E dentre essas figuras geométricas aqui no seu interior, como aqui que eu mostro, né, que a gente vai trabalhar com ângulos internos. A gente tem a formação de vários ângulos, que os ângulos têm nomes, eles têm uma classificação que nós veremos adiante. Então, olha só, no seu interior formam diversos ângulos. Quando você olha, por exemplo, para uma janela, aquela janela também predomina vários ângulos, que são os ângulos retos. Às vezes, se você dividir essa figura geométrica, forma ângulos agudos, que nós veremos aqui no próximo slide. Então, olha só a fachada, composta por várias figuras geométricas e vários ângulos. Aqui tem até o relógio, ó. Ok? Bom, e o que são ângulos? Ângulo é uma figura formada por duas semirretas. E o que são semirretas nós iremos ver aqui também. De mesma origem, e o que significa origem também iremos ver. Só que as semirretas são os seus lados, ou seja, as semirretas são os lados do ângulo. E o ponto de origem é da onde partem as duas semirretas. Então, para ter uma formação de um ângulo interno, a gente precisa ter duas semirretas que são os seus lados. Olha aqui na figura abaixo que eu fiz. Então, nós temos aqui aonde começa essa semirreta aqui, ó. Isso aqui é uma semirreta. Ela começa aqui, ó. A origem é o A. Estou chamando da origem de A. Ela começa aqui e vai embora, né? Essa semirreta aqui, ó. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Ou seja, isso daqui é um lado desse ângulo aqui. O outro lado desse ângulo começa aqui na origem A, esse lado aqui, semirreta o M, né? Então ela começa aqui e é infinito, tá? E como que eu escrevo, né, esse ângulo e esses lados que são as nossas semirretas? E esse vértice? Então, vértice é da onde partem duas semirretas, certo? Então, primeira coisa, vamos então escrever o ângulo formado aqui. O ângulo pode ser escrito da seguinte forma: ângulo P, ó, P ali, ó, deixa eu escrever aqui, P, A, M. E a gente vai colocar um chapeuzinho circunflexo em cima do A, porque é onde forma o nosso ângulo aqui, ó, né? Nosso vértice está aqui. Ou M
certo? É assim que nós podemos escrever o nosso ângulo. Certo? E agora vamos escrever os lados desse ângulo aqui. Os lados. Então, a gente vai escrever as semirretas. Então, as semirretas, olha, já que são os lados, está escrito aqui. Então, lado AP, né? Com uma setinha indicando para lá, porque ela tem uma origem onde ela começa, mas ela não tem um fim, por isso a setinha. E lado ou semirreta AM. Então, setinha aqui, que nós escrevemos ele aqui, ó. Ok? E o vértice? Qual é o vértice desse ângulo? Quando perguntar qual é o vértice desse ângulo, o vértice é o lá, que nada mais é do que a nossa origem, né? Ok. Retomando então, nós estamos falando sobre ângulo interno, isso aqui, né? Que forma no interior de uma figura. Nós falamos aqui que um ângulo ele é formado por dois lados. E esses lados a gente chama de semirretas, certo? E o que é uma semirreta? É algo que tem uma origem, né? Que começa num ponto e vai infinito para algum lado, certo? Também escrevemos, né? Como determinar um ângulo, né? Nós escrevemos ele também, sabemos como escrever esse ângulo, que tem várias formas, né? Também escrevemos os lados que formam esse ângulo e também identificamos o vértice, tá? Ok? No próximo slide, agora nós vamos classificar alguns ângulos. Então, os ângulos, eles têm alguns nomes, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Este ângulo formado aqui, tá vendo? A gente chama de um ângulo agudo. Por que que ele é um ângulo agudo? Se você for medir esse ângulo aqui com um transferidor, que é a ferramenta que a gente usa para medir o ângulo, que nós não iremos fazer aqui agora, e esse ângulo eu estou chamando ele de alfa, poderia ter qualquer outro nome, x, y, não importa. Ele é um ângulo que ele tem um valor, né? Que os ângulos ele tem um valor, né? Um ângulo, quando a gente fala uma volta de um giro completo, o que quer dizer? Que a gente consegue, ele começa aqui, né, no 0 graus, e se a gente dá um giro completo, ele deu uma volta de 360 graus, né? Então, nossa origem chegou aqui. Então, esse ângulo agudo, ele tem um valor. E para ele ser agudo, ele tem que ser maior que 0 graus, né? Porque se ele for zero, não tem valor numérico. Zero quer dizer que você não andou nada. Você está lá parado na sua origem. E ele tem que ser menor do que 90 graus, tá? Isso aqui a gente chama de ângulo agudo. Agora, vamos vir aqui para o ângulo reto. O que é o ângulo reto? Esse ângulo que forma aqui, ó. Que
é o ângulo reto, tá? Reto. Ele é igual a 90 graus, certo? 90 graus. Temos o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele é maior do que, olha só, o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Olha lá, maior do que 90 e menor do que 180. Então, olha aqui, comparando com esse aqui, com o ângulo reto. Olha só. Então, para ele ser agudo, ele tem que ser menor, ou seja, ele tem que estar vindo para cá. Qualquer aqui, ó, seria um ângulo agudo. Quando ele é maior do que 90, ou seja, essa outra semirreta está mais, vai abrindo mais do que o ângulo reto, ele já passa a ser obtuso. Quando essa outra semirreta ela vai fechando, isso se torna um ângulo agudo porque é menor do que 90 graus. O que é um ângulo raso? Um ângulo raso ou de meia volta ou meia volta é um ângulo que é igual a 180 graus, certo? E um ângulo de um giro completo, quanto que é? 360 graus, certo? Então, olha só, se eu dividir, pegar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então, um ângulo reto, tá aqui, ó. Se eu dividir essa figura aqui em ângulo reto, olha só, eu formo aqui 4 ângulos retos aqui, ó. Certo? Eu dividi essa figura em 4 partes. Então, um ângulo reto representa, falar em voltas, 1/4 de 360 graus, né? Vou ver se eu consigo desenhar aqui, mais ou menos. Então, aqui, ó, forma um ângulo reto. Quantas figuras dessa a gente consegue dividir aqui esse ângulo de um giro completo que começou aqui com 0, certo? Deu a volta 360. Então, olha só, eu posso dividir essa figura em formar 4 ângulos retos. Então, tenho 4 partes. Se eu estou pegando essa daqui só, então eu tenho uma parte do total de 4. Então, nós temos 1/4. Um ângulo de meia volta ou um ângulo raso tem 180 graus. Então, nós andamos, isso é isso daqui, ó, 180 graus, certo? Quando eu pego agora então este ângulo que forma aqui, ó,
este ângulo é menor do que o 90 graus, então isso daqui é um ângulo agudo. Se eu pego um ângulo maior do que esse 90 graus, né? Aqui, ó. Se eu pego ele aqui, mais ou menos, olha lá, já é maior. Então, ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 graus, certo? Vamos para o próximo slide. Agora, o que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes, ou quando a gente fala de congruência, são figuras ou ângulos que possuem as mesmas medidas, os mesmos valores. Então, olha só, o ângulo dessa figura aqui, ó, A, ó, B, que mede 30, ó, tem o mesmo valor do ângulo DOC, aonde o O é o vértice o nosso vértice, as nossas semirretas, que são os lados desse ângulo aqui, né, dessa figura, por exemplo, quais são os lados? Os lados OC e OD, tá? A mesma coisa fazendo com essa figura, então. Congruência são figuras ou ângulos que possuem as mesmas medidas. Vamos para o próximo slide. Aqui, ó, considerando que os ângulos CAB, ou seja, aqui, ó, esse ângulo aqui, CAB, esse aqui, e esse ângulo, qual é a medida dele? 3x mais 10 graus. E o ângulo QOP, este ângulo aqui, QOP, são congruentes. Tá aqui, ó. São congruentes. Então, significa que eles têm as mesmas medidas. Eu estou querendo que a gente ache o valor de x. Determine o valor de x. Bom, então, como a gente sabe que congruências são coisas iguais, então, este ângulo aqui tem que ser igual a este ângulo aqui. Então, a gente vai montar a equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu montei, ó, 3x mais 10 igual a x mais 90. Ok? Separando, né, de um lado um número com letra, do outro só número. Então, o x aqui que é positivo, ele veio para cá, menos x. O 10 que estava para cá foi para lá, menos 10. Para lá do sinal de igual. Então, se eu tenho 3x, tiro 1x, sobra 2x. 90 menos 10 dá 80. O 2 aqui, ó, está multiplicando o x. O que ele vai passar? Dividir no 80, que eu fiz aqui. 80, ó. X igual a 40. Então, olha só como eles são iguais. Se eu substituir o valor do x, que vale 40, que eu achei que o x é igual a 40, né? A nossa solução, então, aqui é igual a 40. Se eu colocar aqui 40, então, ó, o valor do x, 3 vezes 40, 120. 120 mais 10, 130. Opa,
Então, este ângulo aqui, se eu tivesse pedido o valor, ele mede 130 graus. Vamos ver se esse daqui também mede, para conferir se a nossa conta deu certo. Então, x vale 40, 40 graus aqui. 40 mais 90, 130. Então, aqui também, 130 graus. Então, eles são iguais, possuem o mesmo valor do ângulo, tá? Com isso, nós encerramos essa primeira aula. Até a próxima e obrigado.